Hoje eu quero falar com você sobre a justiça de Deus. Eu quero declarar que você é a justiça de Deus. Diga, eu sou a justiça de Deus. Diga para o seu irmão, isso aqui é para você, porque você é a justiça de Deus. Entenda algo, nós precisamos sempre estar ouvindo essas verdades tão profundas e tão poderosas da palavra de Deus. Essa é um tipo de mensagem que nós gostamos de trazer sempre, cada 2, 3 anos, tem muita gente nova na igreja, e essas verdades, elas fazem toda a diferença na vida da gente. Essa é uma mensagem direcionada a pessoas que já entregaram as suas vidas a Jesus, mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você vai entregar. Então aprenda desde já esses princípios que vão fazer de você um cristão vitorioso, um cristão vencedor. Aleluia! Agora, eu gostaria de começar com uma pergunta. Comece com uma pergunta. Eu gostaria de pedir ajuda do Ministério de Acolhimento para conseguir lugar para todo mundo. Procure um bom lugar para você sentar e para você ouvir a palavra de Deus. Nós também temos Ministério Infantil e que está funcionando agora. Então, preste muita atenção na preciosa palavra de Deus. A pergunta é: por que muitos cristãos sofrem de um complexo de inferioridade espiritual? Você já conheceu alguém e você observou que esta pessoa estava sofrendo de um complexo de inferioridade espiritual? Eu, por exemplo, já passei por momentos debaixo de tanta condenação espiritual, momentos em que eu me senti tão derrotado, onde eu achava que diante de Deus eu não era ninguém, onde eu me achava eu não achava que eu merecia o favor e a graça de Deus na minha vida. Eu não me sentia digno de ver as minhas orações sendo respondidas. Você já se sentiu assim? Sem merecimento, se sentiu condenado, debaixo de uma nuvem de opressão, se sentindo incapaz, indigno diante de Deus? Eu já me senti tantas vezes assim no meu passado, mas um dia eu descobri essa verdade que mudou a minha vida. Mas eu me lembro que havia certas coisas que eu queria orar e pedir a Deus, mas eu não pedia, eu não tinha coragem de orar e pedir, porque eu me sentia tão indigno por causa dos meus erros, das minhas falhas, das minhas pisadas na bola, por causa das minhas escolhas erradas e dos meus pecados do passado. Então eu me sentia tão condenado, e por causa dos meus pensamentos, então eu achava que Deus nunca eu não era digno de receber uma resposta de oração. Então, às vezes, orando mais ou menos assim: Senhor, eu não sei se você já fez uma oração assim: Senhor, eu não sou digno de entrar na Tua presença. Amado, você não precisa entrar na presença, você já vive na presença 24 horas, todos os dias. Mas aquela oração: Senhor, eu não sou nem digno de entrar na Tua presença, mas Senhor, eu peço que o Senhor permita que eu entre na Tua presença, e se o Senhor puder, só se o Senhor puder, porque eu não mereço, porque eu não sou digno. Eu queria te pedir algo, Senhor, mas é só se o Senhor tiver tempo, se o Senhor achar que dá para quebrar esse galho para mim, se dá para o Senhor fazer algo por mim. Eu sei que eu não mereço, Deus, mas será que dava? Então aquela oração que era um hino de adoração à incredulidade. E aí, como eu não tinha fé para receber resposta de oração, quem se sente assim, indigno e tão condenado, mesmo já tendo entregue a sua vida a Jesus, acaba pedindo para as pessoas orarem por ela, orarem por mim. Então eu virei um crente 6 horas, aquele que chega: vocês oram por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim. Por quê? Porque eu achava que Deus podia responder a oração. Não é errado você pedir oração. Eu mesmo preciso de muita oração, e eu peço que você ore muito por mim, pela Alba, pela nossa equipe pastoral. Nós necessitamos muito, muito, muito de oração. Então,
ore por nós. Inclusive nós temos o costume aqui na Igreja da Paz, de durante as refeições, nós sempre estarmos orando pela nossa liderança. Eu me lembro quando as crianças eram menores, que essa oração era muito longa na nossa mesa, porque eles oravam: Senhor, abençoa o pastor Paulo Jeffrey, abençoa a pastora Rebeca, abençoa os filhos deles, abençoa o pastor Eiber, a pastora André, os filhos dele, abençoa meu pastor de distrito, meu supervisor de área, meu supervisor de setor, meu líder de célula, meu discipulador. Eu dizia: aleluia, está terminando que eu estou com fome. Mas nós temos o costume, né, de orar pelos nossos líderes. Pai, abençoe nossos pastores, abençoe o pastor Paulo Jeffrey, a pastora Rebeca, o pastor Eibe, a pastora Andréia. Orar pelos nossos líderes, eu gosto. A cada refeição eu sento, eu vou orar pelo alimento, eu lembro de orar pela nossa liderança. Então sempre ore por nós. Nós agradecemos tanto, nós precisamos tanto da sua intercessão e da sua oração. Mas, como eu estava falando, então, eu ficava pedindo para os outros orarem por mim. Não é errado você pedir oração, de forma nenhuma. Eu sempre hoje de manhã eu estava pedindo oração para uma das nossas intercessoras aqui na igreja, mas entenda uma coisa, você pode pedir, mas você não pode pedir oração para os outros, porque você não acredita que a sua oração não vai ser atendida, você não crê que a sua oração vai ser atendida, por isso você pede para os outros orarem por você, porque você não acredita na sua oração, porque você está sofrendo de um complexo de inferioridade espiritual. Mas a Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, no versículo 16, que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Diga comigo: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você precisa falar com fé. Se você crê nisso, diga: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Alguém poderia dizer: mas aí que está o problema, pastor, porque é só se for do justo. E eu não me sinto justo, eu me sinto tão desqualificado, eu me sinto tão condenado, eu não sou uma pessoa perfeita, eu não me sinto merecedor de que Deus responda a uma oração minha, de que Deus me abençoe, de que Deus faça um milagre, de que Deus opere na minha vida. Eu me sinto tão indigno, eu não sinto que eu mereça ser abençoado por Deus. Então eu gostaria de lembrar algumas verdades que são super importantes. Preste muita atenção. A primeira delas é lembrar você sobre a grande troca na cruz do Calvário. Diga: a grande troca na cruz do Calvário. Para nós entendermos o que é a grande troca na cruz do Calvário, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21. Paulo está falando para a igreja de Coríntios sobre essas verdades que são tão importantes. O apóstolo Paulo queria que a igreja de Corinto, ela tivesse revelação de quem ela é em Cristo, da obra que Deus fez, do quanto eles são merecedores da graça de Deus. O apóstolo Paulo fala: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga comigo: nele fomos feitos justiça de Deus. A Bíblia afirma isso, a Bíblia fala isso. Fomos feitos justiça de Deus, fomos transformados na justiça de Deus. A Bíblia diz que você é a justiça de Deus. E se você é a justiça de Deus, você é um justo. Deus vai responder as suas orações são poderosas diante de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que quando as orações dos santos chegam no céu, existe um silêncio, porque Deus está ali, acolhendo o clamor do povo santo da terra. Amém? Então é isso que a Bíblia fala. Agora entenda algo, querido: Jesus não levou só os seus pecados, Jesus levou a sua natureza pecaminosa. Ele levou a sua natureza pecaminosa. Se você já nasceu de novo, ou seja, você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já fez essa decisão, você já converteu ao Senhor Jesus de todo o coração, você não mudou de religião, você não mudou de igreja, você mudou de espírito, seu espírito é novo, você tem um outro estilo de vida agora, você tem um estilo de vida do céu, você mudou para Jesus, você mudou para melhor, você entrou no time campeão, aleluia! O Brasil está lutando aí na Copa,
E, irmãos, o jogo passado não foi fácil não, né? Eu acho que nos últimos minutos a igreja do Senhor Jesus começou a orar, e aí saíram os 2 gols. O Brasil tá lutando para vencer na Copa, e eu creio que nós vamos ser campeões. Mas em Cristo eu já tenho uma certeza, nós somos mais que vencedores, aleluia. Se você aplauda forte ao Senhor, você é o mais que vencedor, aleluia. Os atletas na Copa saem vencedores, mas em Cristo você sai como mais que vencedor, glória a Deus. Então Jesus, Ele não somente levou os seus pecados. Que vantagem haveria de Jesus levar só os seus pecados e deixasse em você a sua natureza pecaminosa? Ele teria que voltar sempre, deixa eu levar o pecado, deixa eu levar o pecado. Jesus sim, levou os seus pecados, mas Ele levou aquilo que lhe fazia pecar, a natureza caída. Você nasceu de novo, agora você é uma nova criatura. Ele já levou a sua natureza pecaminosa. Então, se você nasceu de novo, a sua natureza foi transformada. Sua natureza foi transformada. Mas às vezes nós ficamos falando, Deus, andamos de cabisbaixo. Pai, eu não mereço. Eu sou um pecador. Eu sou um desgraçado. Jesus já morreu na cruz para mim, mas eu não mereço, eu sou indigno, eu sou um miserável pecador. Deus não quer que você ande assim. Deus quer que você, peito para frente, irmão, cabeça para cima. Ele fez de você a própria justiça de Deus. Aleluia. 2 mensagens atrás, nós fizemos uma pesquisa interativa aqui sobre quem cozinhava, você lembra? E a surpresa foi a quantidade de homens que sabem cozinhar. Isso é uma coisa super empolgante. Mas eu quero fazer uma outra pesquisa hoje aqui. Quem sabe fazer pão? Ou seja, em casa você já fez? Porque o pão da padaria é gostoso, mas o pão caseiro é demais. Quem aqui já fez pão em casa? Pão caseiro. Você sabe fazer? Quem já fez pão em casa? Eu já fiz, eu comprei uma panela, um negócio da Polishop assim, tinha uma receitazinha, eu colocava o trigo, apertava o botão, saía um pão gostoso de lá. Eu já fiz. Mas quem aqui já fez? Preparou a massa, colocou na forma. Faz assim, irmão, dá uma olhadinha aí. Dá uma forte salva de palmas para esses talentosos irmãos que sabem fazer pão. Aleluia. Mas eu queria fazer uma outra pesquisa. Eu queria falar só com essas pessoas, esses irmãos que levantaram a mão e disseram que já fizeram pão. Então, você é padeiro. Você é uma padeira. Eu cheguei a essa conclusão. Você é um padeiro. Você trabalha numa padaria, inclusive? Ou tem uma padaria na sua casa? É assim? Não. Por quê? Porque você não vive na prática de fazer pão todo dia. Quem vive na prática de fazer pão todo dia é o padeiro. Da mesma forma, você não vive mais na prática do pecado. Você peca por acidente e o sangue de Jesus te limpa na hora. Na hora. Hoje, você não é o pecador que luta para ser santo. Você é um santo que luta contra o pecado e é mais que vencedor. Na realidade você está triunfando sobre o pecado. Jesus, Ele não somente levou os seus pecados, mas Ele levou a sua natureza pecaminosa. A Bíblia diz que Ele se fez pecado por nós. Alguém poderia perguntar, mas pastor, o que eu fiz para merecer isso? Olha o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 17. O apóstolo Paulo, falando aos romanos, ele diz que se pela ofensa de um, e por meio de um só, ou seja, ele está falando de Adão, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais, diga comigo, muito mais. Por que esse muito mais? Porque às vezes nós temos a tendência de igualar as coisas. Só que você não pode igualar, porque é muito mais.
Por exemplo, algumas pessoas dizem: o diabo é o inimigo de Deus. Deus está aqui e o diabo está aqui. Esse é um pensamento errado. Deus está aqui e o diabo está aqui. O diabo não está no mesmo nível de Deus. Eu vou dizer mais: você está aqui e o diabo está aqui, debaixo dos seus pés. Não dê o crédito que ele não tem. Outra tendência natural das pessoas, nossa, às vezes, é de colocar o pecado no mesmo nível da santidade que você tem hoje. O pecado, você nasceu de novo, ele não está aqui, ele está aqui. E você está aqui na sua nova vida com Cristo. É isso que o apóstolo Paulo quer que os romanos entendam. Voltando ao texto, Romanos 5,17. Muito mais, ou seja, por meio de um só, reinou a morte. A morte, aqui. Agora Paulo fala aqui. Ele diz: muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Isso é empolgante demais, irmão. Muito mais. Ou seja, você que viveu no pecado, agora você vai viver na super graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Muito mais. Se o reino da morte esteve agindo, muito mais agora, mais vida de Deus virá sobre você. Vem a abundância da graça e o dom da justiça. Sabe o que é dom? Essa palavra dom significa presença, ou melhor dizendo, presente. Deus te deu de presente a sua própria justiça. Ele castigou, ele fez justiça. Havia uma condenação, havia uma sentença, havia um pecado, havia uma punição. Essa sentença tinha que ser cumprida, ela tinha que ser a própria justiça, ela tinha que ser exercida, praticada a justiça. E Deus praticou a justiça. Ele lançou a condenação, ele lançou a punição, ele lançou o castigo sobre Jesus. Na cruz Jesus recebeu o castigo e você foi inocentado. Deus olhou para você e disse: eu fiz justiça, meu filho pagou o preço e hoje você é a prova da justiça de Deus. Eu olho para você e vejo o resultado da obra do meu filho na cruz. Eu vejo a própria justiça de Deus em você. Uou! Foi isso que aconteceu, meu irmão. É por isso que a Bíblia diz que você é a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. Agora entenda, querido, não foi pelos seus méritos. Sabe qual é a nossa dificuldade de entender essa verdade? É porque às vezes nós temos o costume de fazer as coisas na força do nosso braço. Entenda, não foi você que fez, não foi você que morreu na cruz, não foi você que pagou a pena dos pecados, a punição do pecado, a condenação, o castigo, foi Jesus. Por isso que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Não está dizendo que é maldito o homem que confia no outro homem, mas que confia no próprio homem, na força do seu braço. Porque quando eu confio em mim, eu acho que a justiça é própria, eu acho que a minha própria força, que o mérito é meu. Mas quando eu caio na real, eu vejo que eu não tenho mérito nenhum, que eu não tenho força nenhuma, que eu não tenho merecimento nenhuma. Realmente você não merecia, mas foi dom de justiça, foi presente de justiça, foi presente de Deus. Você realmente não merecia, mas Jesus fez você merecedor na cruz do Calvário. Ele fez de você a própria justiça de Deus. Aleluia! Fala para o seu irmão, peito para frente, cabeça para o alto, irmão. Aleluia! 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 Não foi pelos seus méritos, os méritos são de Jesus. Foi um presente de Deus para a sua vida. Nova criatura, aleluia. A promessa, veja o texto, deixa o texto na tela aí, por favor, Romanos 5,17. A promessa é que nesta vida você vai reinar com Deus. Nesta vida, eu sei que quando eu for para o céu vai ser tão legal. Quem disse que é só quando você for para o céu? Deus já te colocou na pole position aqui na terra. Deus já te trouxe para o pódio aqui na terra. Deus quer que você tenha vida abundante aqui na terra. E você vai reinar com Deus.
Você vai reinar contra todo o mal e vai vencer todo o mal. Aleluia! Você vai reinar em vida. Alguém poderia dizer: pastor, que lindo, que maravilhoso, que empolgante. Mas como é que eu faço para tomar posse disso? Para isso ser uma coisa realmente vibrante na minha vida. Abra sua Bíblia, vamos continuar em Romanos, mas eu quero que você volte para um texto tão clássico de Romanos, que é Romanos capítulo 1, versículo 16 a 17. Romanos 1,16, veja na sua Bíblia. Versículo 16. Vamos ler juntos, só o 16? 1, 2, 3. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Pastor Ebe gravou um rock com essa música: não me envergonho do Evangelho. A gente tem que colocar as músicas do pastor Ebe no Spotify, hein? O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, é power para a salvação de todo aquele que crê. Só que a gente precisa ler o texto todo para entender o que Paulo está querendo dizer. Por que Paulo faz essa afirmação? Versículo 17 deixa isso super claro para a gente. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Nesse Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a Bíblia diz que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Diga para o seu irmão: está falando de você. O justo viverá por fé. Interessante que o apóstolo Paulo fala: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação. Se você for no dicionário e você for fazer um estudo etimológico da palavra, você vai ver o significado do texto no original. Salvação não significa só vida eterna. Salvação quer dizer isso também. Você recebeu Jesus e você tem direito à vida eterna. A Bíblia diz que quem tem o Filho já tem a vida eterna. Aleluia, aleluia, parabéns. Você tem um filho? Você já tem a vida eterna. Então você diz: eu sou salvo. Mas salvação não é só isso. Essa palavra salvação não inclui só a vida eterna no céu. Essa palavra salvação, ela inclui cura, prosperidade, ela inclui proteção e segurança contra todo mal para a sua vida. Uma vida plena e completa em Cristo. E porque Deus cuida do homem no espírito, na alma e no corpo. A salvação é plena. Diga glória a Deus. Então como é que você toma posse disso? A Bíblia diz aqui: o justo viverá por fé. Então é pela fé que você toma posse disso. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. É através do Evangelho, pela fé, que você vai ter revelação da justiça de Deus. E que você é a justiça de Deus. É a palavra de Deus que fala isso sobre você. E pela fé, você toma posse dessa verdade. Então declare: através do Evangelho. Irmão, declara com fé: através do Evangelho, pela fé, eu me torno a própria justiça de Deus. Aleluia, aleluia. Todos os cristãos, eles podem ser agrupados, eles podem ser classificados, melhor dizendo, em dois grupos. Eu gostaria de ver isso com você. Alguns deles são classificados no grupo de consciência de pecado. Outros no grupo de consciência de justiça. Então nós temos aqui consciência de pecado versus
consciência de justiça. Entenda algo: cristãos derrotados, eles possuem muita consciência de pecado, mas os cristãos vitoriosos têm consciência de justiça. De justiça. Veja o que a Bíblia afirma. Olhe o que o autor de Hebreus fala no capítulo 10 do livro de Hebreus. Preste muita atenção nesse texto. Não deixe ninguém e não deixe nada tomar a sua atenção e distrair, porque é muito importante, se você quer ser um cristão vitorioso, você prestar muita atenção nessas verdades. Diga: Espírito Santo, abre os olhos do meu coração para essas verdades. Amém? Hebreus, capítulo 10, versículo 1 em diante, o autor diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. O que é que a Bíblia está falando? Na antiga aliança, antes de Jesus morrer por nós na cruz, como é que as pessoas eram justificadas? Era através de um sacrifício anual. Todo ano, chegava uma época do ano, onde levavam animais, bodes, bois, outros animais, levavam até o sacerdote, e matava esses animais, derramava o sangue desse animal, e era oferecido em sacrifício pelo perdão dos pecados. A Bíblia fala que isso era feito de maneira perpétua, ou seja, sempre, durante toda a sua vida, para você ser perdoado, você tinha que fazer esse sacrifício de animais. Versículo 2 diz: de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Paulo, eu não posso dizer que é Paulo, eu acredito que tenha sido Paulo, mas não, os estudiosos não têm certeza quem é o autor de Hebreus. Então deixa eu corrigir. O autor de Hebreus está falando: se alguém já foi purificado de uma vez por todas, existe necessidade de continuar com esses sacrifícios? Versículo 3: entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Versículo 12: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Sabe quem é que vai colocar esses inimigos debaixo dos estrados dos seus pés? É a igreja, é você, são os justos. Versículo 14: porque com uma única oferta, a oferta de Deus na cruz, seu Filho Jesus, Ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Diga comigo: uma só oferta, um único sacrifício. Você olha para esse texto e parece que tem uma incoerência aqui. Como é que pode? Ele já aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Se Deus já aperfeiçoou o seu espírito, lembra que Jesus já levou a sua natureza? Então ele já aperfeiçoou você. Então, se ele já aperfeiçoou, como é que alguém que já foi aperfeiçoado continua sendo santificado? Isso não bate muito bem. Mas vamos entender, versículo 14, a Bíblia está dizendo que o seu espírito, quando você nasceu de novo, você foi aperfeiçoado. Você hoje é uma nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás, tudo se fez novo. Deus operou e fez você nascer de novo no seu espírito. E esse espírito se uniu com o Espírito de Deus. Isso quer dizer que no seu espírito você já é perfeita.
Você já é perfeito. Você já é perfeito. Você lá atrás, Deus está dizendo, você já é perfeito, meu filho. Irmã, você lá atrás, Deus está dizendo, você já é perfeita, minha filha. Eu já aperfeiçoei você. Então, o seu espírito já foi aperfeiçoado quando você nasceu de novo, mas na sua alma, o que é a sua alma? A sua alma é a sua mente, são as suas emoções, seu poder de escolha e de decisões. Nesta área, você continua crescendo, ou seja, sendo santificado. Pastor, como é que eu santifico a minha alma? Você santifica pela obediência a palavra de Deus. Quanto mais você obedece a palavra de Deus, mais você cresce, mais você é santificado. Diga, eu amo a Bíblia. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga, eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga, eu continuo crescendo. Lembra? Continuo correndo, continuo crescendo, continuo correndo, continuo crescendo em Deus. Santificado. Então, através da palavra, quando você entende esses princípios, quando eu entendo essas verdades poderosas, eu descubro, você descobre que você tem liberdade para se relacionar com Deus. Diga, eu tenho liberdade para me relacionar com Deus. Diga, eu sou livre. Você tem liberdade hoje de se relacionar com Deus e de receber todas as bênçãos, de ter intimidade com Jesus. Quando você entende isso, que não é pelos seus méritos, que Jesus já fez tudo na cruz, tudo muda. A Bíblia diz que nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Você já não anda mais com aquela bola pesada, né? Aquele peso tão grande, aquela bola de bronze, aquela coisa enorme que você carrega. Não, Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus tomou aquele peso tão grande que estava sobre você e tomou para Ele, e deu, Jesus, um balãozinho a gás, para você curtir essa vida maravilhosa com Jesus. Isso não é graça barata, isso é a verdade da palavra de Deus. Deus te ama, seu filho foi sacrificado na cruz, você foi perdoado e hoje você é a justiça de Deus. Aleluia! Quando nós entendemos isso, tudo muda na vida da gente. Olha o texto de Romanos 3:23. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois é, pastor, tem essa verdade. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. E como é que pode ser isso? Vamos ler o texto no contexto. Um texto fora do contexto vira um pretexto. Então, vamos ler versículo 21 ao 24. Mas agora sem lei, ou seja, sem a antiga lei que dependia dos sacrifícios, se manifestou a justiça de Deus, e ela foi testemunhada pela própria lei e pelos profetas. Versículo de Deus diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, mas todos, pelo poder de Jesus,
recebendo a Cristo como Senhor da sua vida, podem ser justificados e se serem transformados na própria justiça de Deus. Justificado gratuitamente, não é seu esforço, você não pagou nada por isso, não é seu merecimento, não é sua beleza, não é sua condição financeira, não é o seu nível de conhecimento, não, é favor de Deus, é presente de Deus, é amor de Deus. Deus criou você e Ele te ama, e Ele resolveu salvar você, trazer você para Ele de novo, e tem mais, Ele quer isso não só agora, você vai reinar agora, mas você vai reinar com Ele eternamente. Você é dele, ninguém toma você. Diga, eu sou a justiça de Deus. Diga para o seu irmão, você é a justiça de Deus. Se você já nasceu de novo, você é a própria justiça de Deus. Aleluia. Oh, meu irmão, isso é muito glorioso. Isso é muito empolgante. Nós precisamos tomar posse dessas verdades. E aí, meu irmão, você ora, e você vai orar, você já não vai orar debaixo de condenação, você vai orar com fé, sabendo que você é a justiça de Deus, não é pelos seus méritos, é por causa do sangue de Jesus. A justiça de Deus, ela se manifesta em 4 níveis, e eu quero ver isso aqui rapidinho com você. Primeiro nível, seus pecados foram perdoados. Você pode repetir comigo? Diga, mão no peito assim, ó. Meus pecados foram perdoados. Amém? Algumas pessoas não têm revelação disso. Alguém poderia dizer, mas pastor, eu continuo pecando, pastor, esse que é o problema, de vez em quando, não é porque eu quero não, mas acontece, eu estou melhorando. Mas 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Então, entenda algo, se Deus não perdoasse os seus pecados, Ele não estaria sendo fiel e justo com o sacrifício de Jesus. Se Deus exige que você perdoe 70 vezes 7, 490 vezes por dia, de 3 em 3 minutos, alguém que possa lhe machucar, como que esse Deus poderoso não te perdoaria? Seus pecados foram perdoados. Ele te ama e continua te perdoando sempre. Não viva debaixo de condenação. Levante sua mão direita e diga, condenação. Tchau. Aleluia. Segundo nível. Justiça de Deus se manifesta em 4 níveis. Primeiro, seus pecados foram perdoados. Segundo, seus pecados foram esquecidos. Nosso tecladista já pode vir aqui. Seus pecados foram esquecidos. Diga, meus pecados foram esquecidos. Hebreus capítulo 8, versículo 12 diz, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. O próprio Deus falando, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus tomou uma decisão, Ele decidiu, Ele escolheu não lembrar mais dos seus pecados. Você sabe por que muitas das vezes nós nos sentimos debaixo de condenação? Porque nós ficamos lembrando dos nossos pecados que já foram perdoados, e nós ficamos lembrando a Deus. Deus me perdoa pelo pecado que eu cometi ontem. Deus me perdoa pelo pecado que eu cometi anteontem. Deus me perdoa pelo pecado de um mês atrás. Aquele pecado de 2 anos atrás. Deus, o Senhor já me perdoou, né? Mas me perdoa de novo, quero dizer que eu me arrependi. Ficamos lembrando a Deus. Deus não quer que você viva assim. Ele já decidiu não lembrar mais dos seus pecados. Isso lembra de uma história que aconteceu numa igreja, parece que foi fora do Brasil. Final do culto, uma senhora idosa, eu vou chamar ela de velhinha, mas é um nome carinhoso, tá? Aquela irmãzinha tão amorosa, né? Velhinha já. Ela chegou com o pastor e disse, pastor, posso falar com o senhor? Ele disse, sim, irmã, pode falar, filha. Ele disse, pastor, eu vi Jesus. Ele foi lá em casa, entrou no meu quarto, sentou na minha cama e conversou comigo. Era uma história muito louca, né? Fantasiosa talvez. O pastor olhou assim, meio desconfiado. Tá bom, irmão, que bênção, né? Que maravilhoso. A irmã foi embora. No próximo domingo, depois do final do culto, ela disse, pastor, posso falar com o senhor?
É o seguinte, pastor, é que eu vi Jesus. Ele disse: de novo? Sim, ele foi lá em casa, entrou no meu quarto, sentou na minha cama e conversou comigo. Eu disse: amém, irmã, amém, que bênção, né? Que bom. Ela foi embora. Terceiro domingo, lá vem a velhinha de novo: pastor, vi Jesus de novo. Ele foi lá em casa, entrou no meu quarto, sentou na minha cama e conversou comigo. Ele disse: é mesmo, irmã? Que bênção. Tá bom, irmã. Não vai embora não, irmã. Deixa eu lhe falar uma coisa. Na próxima vez que Jesus for lá na sua casa, entrar no seu quarto, sentar na sua cama e conversar com a irmã, faz uma perguntinha para ele. Pergunta para ele estava testando para ver se a coisa era verdade. Pergunta para ele o que eu fiz no segundo ano do meu seminário. Abrindo um parênteses, esse pastor havia pecado horrivelmente naquele segundo ano de seminário. Ninguém sabia, só ele sabia. Ele já tinha se arrependido, ele já tinha pedido perdão a Deus, e agora ele havia sido transformado. Ele era um pastor muito, muito usado por Deus. Ela disse: tá bom, eu pergunto para ele. Passou uma semana, a velhinha volta de novo, e ela chega com ele e diz: pastor, vi Jesus de novo. Ele foi lá em casa, entrou no meu quarto, sentou na minha cama e conversou comigo. O pastor olhou para ela e disse: e aí? A irmã fez aquela pergunta para ele? Ela disse: eu fiz, pastor. O pastor deu um frio na barriga, ficou desesperado, disse: por que eu fui perguntar isso para ela? Eu acho que é verdade mesmo. Ai, 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 agora todo mundo vai saber do meu pecado. E ele perguntou: o que ele falou? Ele mandou dizer algo para o Senhor. Ele mandou lhe dizer que ele não lembra mais dos seus pecados, que ele já esqueceu. Conheço as tuas obras, diz o Senhor, e sei dos teus caminhos, mas dos seus pecados não me lembrarei jamais. Terceiro nível é que você foi purificado dos seus pecados. Seus pecados foram purificados. Isaías 43, 25, Deus diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. 1 João capítulo 1 versículo 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não somente perdoa os seus pecados, Ele também te purifica de toda injustiça. Só permanece a própria justiça de Deus. A injustiça Ele tira da sua vida, ela já foi paga, sacrificada na cruz do Calvário. 1 João capítulo 1 versículo 7 diz que se nós andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se você for estudar essa palavra purifica, esse verbo ele está no sentido contínuo, ou seja, purifica e continua te purificando, te mantendo perfeito 24 horas por dia, até mesmo daqueles pecados que você não tem consciência que você cometeu. Você já viu o carro quando está chovendo? Começa a chover e o motorista, o que ele faz? Ele liga o limpador do para-brisa. Só que agora, gente, já tem um novo tipo de carro, já faz alguns anos, que é automático. O carro tem um sensor, pastor Ângelo. Então cai uma gotinha de água, o carro já limpa sozinho. Caiu outra gotinha de água, já limpou de novo. Da mesma forma você peca e pede perdão, o sangue de Jesus limpa e purifica você. Você pecou e nem sabia que tinha pecado,
o sangue de Jesus também já purificou você, porque Ele te fez perfeito. Agora a sua natureza é perfeita. Pecou, 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 pecou. O sangue de Jesus já te purificou, e hoje a sua natureza é outra. Ele já te purificou e Ele já te fez a própria justiça de Deus. Aleluia! Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Diga comigo: aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Aleluia. Pastor Kenneth Hagin, ele conta que ele teve uma visão, ele orando, ele teve uma visão, ele viu Jesus, e quando ele olhou para Jesus, ele viu, nos seus olhos era como poços profundos de amor. Então a visão foi tão forte, que ele caiu por terra e gritou: não, não, eu não sou digno. Ele imaginava que a voz de Jesus era tão doce, mas de repente ele ouviu uma voz tão forte dizendo: levanta-te, meu filho, levanta-te. E quando ele viu, dos seus olhos saiu um fogo agora, e ele disse: meu querido filho, nunca diga que você é indigno, quando eu derramei o meu próprio sangue para te fazer digno de estar na minha presença. Exemplo do filho. Por exemplo, eu sou pai, eu chego em casa com muitos chocolates, Cacau Show, aquele vidro cheio. Eu gosto daquilo. Tem os diet, viu, irmão? Eu só como dos diet, tá? Então, não é uma indireta, mas se Deus tocar no seu coração, eu chego em casa, vidro de chocolate, muito chocolate, chocolate. Aí meu filho me encontra e diz: oh, papai, me dê permissão, misericórdia, para que esse teu humilde e merecedor indigno filho entre na sua presença. Lhe vejo, meu ilustre, grandioso e soberano papai Sandro, eu sei que você deve ter comprado para o filho do vizinho esses chocolates, mas deixai-me entrar na tua presença para pelo menos sentir o cheiro desses chocolates, meu amado pai. Você acha que o Paulinho ia fazer isso? Eu tenho que chegar com chocolate aqui para trás, irmão. É assim que eu chego em casa. Ele chega: ei, paizão, tudo bem? Gostou, o senhor comprou para mim, né? Eu sou seu filho. Ele tem liberdade. Os chocolates, deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer que você tenha liberdade. Ele é seu pai. Liberdade na sua presença. Não fique mais preso à condenação do passado. Vá direto com o Pai. Você é a própria justiça de Deus, e Deus tem muitos chocolates espirituais, e são todos seus, 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 são todos seus. Declare comigo, mas você vai declarar com fé. Peito para frente, cabeça para o alto. Diga: eu sou digno, não pelos meus méritos, mas pela grande troca que aconteceu na cruz. Diga: eu sou agora a própria justiça de Deus. Por isso, eu sou digno de receber todas as bênçãos para a glória de Jesus. Aleluia. Quarto e último nível, aplauda. Quarto e último nível é que a sua natureza pecaminosa foi substituída pela justiça de Deus. É como se tivéssemos um quadro branco aqui, e aqui estivesse todos os seus pecados, e Deus vê os seus pecados, e Deus cobre com um pano esse quadro branco. Mas depois Ele volta e Ele purifica. Ele tira esse pano e apaga o quadro branco. E depois Ele escreve algo: justiça de Deus. É isso que Deus fez da sua vida.
É por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus pagou um alto preço, a vida do seu Filho na cruz. Isso custou muito para Deus. Então nunca diga que você é indigno.